O segundo livro de Samuel. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Capítulo 1. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já Davi 2 dias em Ziclague, ao terceiro dia um homem veio do arraial de Saul com as vestes rasgadas e com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "Donde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te, dize-mo." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboá e vi que Saul estava encostado sobre a sua lança e que os carros e capitões de cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui." E ele me disse: "Quem és tu?" E eu lhe disse: "Sou amalequita." Então ele me disse: "Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim." Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Davi chora por Saul e por Jonatas. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: "Donde és tu?" E disse ele: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos moços e disse: "Chega e lança-te sobre ele." E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor." E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: "Há ornamento de Israel. Nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboá, nem orvalho sem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia
a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escariata, em delícias que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, com amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá. E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor a Saul e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, está morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Abner proclama Isbosete rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. A batalha em Gibeão. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Jeruiá, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes deste lado do tanque e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e combatam diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. E então se levantaram e avançaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado, e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar
Elcate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruiá, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés como uma das cabras montesas que há no campo. Azael perseguiu a Abner e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela. A lança lhe saiu por detrás, caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém, Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesses falado só pela manhã, o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, passando o Jordão, caminharam por todo o Pitron e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, e Azael, porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. Os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, de Ainoá, a Jezreelita, e o segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maacá,
filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Abner faz acordo com Davi. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner o que bem quiser, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá desde Dan até Bérseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse mais: comigo faze a tua aliança, e a minha mão será contigo, para conduzir a ti todo o Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e tirou-a de seu marido a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuravais que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. Joabe mata Abner à traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha e traziam consigo grande despojo, e já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido
e tinha ido em paz. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, que o despediu e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois o despediste, de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo. E feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, gengivos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o ferretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: Havia de morrer Abner como morre o vilão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça o que lhe aprouver, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei? Estes homens, filhos de Zeruiá, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4. A morte de Isbosete. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel temeu. E tinha o filho de Saul 2 homens capitões de tropas, era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom. O
Berotita dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim, e tinham fugido os berotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Berotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado no seu quarto, o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. Então, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. E assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Berotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a adversidade, se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei. Em Ziglag, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíçaras. Quanto mais a ímpios, homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom.